segundo a minha experiência, segundo algumas oportunidades que eu já aproveitei, momentos de crise que eu já passei, tanto em muitos anos de carreira aí na enfermagem, também no momento da pandemia, principalmente na primeira onda da pandemia. E eu vou deixar aqui uns tópicos, umas reflexões que eu acredito que pode te ajudar de alguma forma. Esteja você atuando no momento ou não, é um momento de reflexão para toda a humanidade, né? Principalmente para o enfermeiro, para a enfermeira, profissionais de enfermagem que estão aí, estamos vivendo esse momento de grandes dificuldades e grandes decisões, né? Inclusive decisões de carreiras, que é muito comum. Quando se fala de dificuldade, né, oportunidades em tempo de crise, eu lembro que toda vez que eu cresci, que eu subi degraus na carreira, em 100% das vezes foram depois de momentos de crise. E olha que não foi nem durante a crise, foi depois da crise. Ou seja, primeiro, geralmente a gente passa pela crise e depois da crise que vem o reconhecimento. Por isso, é o que eu espero que aconteça com os enfermeiros depois dessa pandemia. Ah, Patrick, mas a pandemia agora não traz valorização, diminuição dos salários, enfim. Se houvesse uma programação melhor, poderia, né? Eu gostaria que tivesse sido diferente, como aconteceu aqui onde eu estou, em Goiânia, por exemplo, e viralizou na internet, né? Um anúncio de cargo de enfermeiro de R$ 8.300. Isso num ano dá 100 mil por ano, né? E, em contrapartida, aconteceu lá em São Paulo, que deu muita polêmica também, que foi o convite do governador para os enfermeiros e a enfermagem, enfim, profissionais de saúde, trabalharem de forma voluntária. Não vou entrar nessa polêmica, o que eu quero dizer é, no momento de crise, também vem oportunidades, não só dificuldades. Saber aproveitar as oportunidades nesse momento de crise, de novo, esteja você, enfermeiro ou enfermeira, atuando ou não no momento, atuando ou não na linha de frente, atuando ou não em UTI, em hospitais, a reflexão é geral. Todos, tanto pacientes, hospitais, instituição, de secretária a prefeito, a governador, a paciente, a profissional, a enfermeira, todos estão fazendo reflexão nesse momento. E você pode e deve também fazer a sua reflexão. Então, eu lembro que, como eu ia dizendo, as minhas oportunidades, meus crescimentos foram depois de dificuldade. Eu lembro que a minha primeira promoção vertical, o que é promoção vertical? É quando a gente sobe de cargo, naturalmente sobe de salário também. E a promoção horizontal é quando é apenas de salário ou uma atuação diferente, que não necessariamente é uma promoção direta. Então, eu lembro que minha primeira promoção vertical, né, promoção de salário, lá em 2010, poucos meses depois de eu ter começado como enfermeiro, né, de eu ter começado na assistência, foi depois de uma certa crise na coordenação de enfermagem que tinha na época. A coordenadora, por motivos pessoais, enfim, morava em outra cidade, tinha outro trabalho, ela estava deixando a desejar no sentido de presença, não estava conseguindo cumprir com suas responsabilidades. Inclusive, eu a ajudava muito nessa época, porque era do meu interesse. Então, essa dificuldade da ausência dela na época me trouxe oportunidade para eu atuar indiretamente como coordenador. Eu era enfermeiro, mas atuava indiretamente como coordenador, como? Tanto ajudando a coordenadora na época, quando ela estava presente, e principalmente quando ela estava ausente, que era muito comum ela ficar ausente na época, e aí vieram algumas crises de pessoal esperando coordenação, enfim, quando o líder não está na sua área, acontecem muitos problemas, né? E aí eu me via como enfermeiro, eu trabalhava no plantão diurno, né? Dia sim, dia não, me via na responsabilidade de resolver algumas coisas, porque não tinha ninguém para resolver. Então, tinha os problemas do plantão, os problemas de coordenação, problemas gerenciais e uma junção de coisas. Enfim, depois que ela não continuou, né, naturalmente não pôde ficar, eu recebi a minha primeira proposta, né, minha primeira promoção vertical, que eu nem esperava, né, eu não sabia que ela ia sair, porém, apesar de eu não estar pronto naquela época, eu estava preparado. Quando a gerente de enfermagem falou, e aí, você pode assumir, você está na linha sucessória e tal, eu só pensei assim, falou, aí, faz menos de um ano de experiência já com a responsabilidade dessa, já que você está me dando a responsabilidade, então vamos lá. Então foi a primeira oportunidade depois de uma crise. Minha segunda promoção, que ela foi uma promoção horizontal,
também foi depois de uma crise. A primeira promoção, né, foi de enfermeiro para coordenador, e depois que eu passei a ser coordenador, tive acesso a questões administrativas, gerenciais da unidade, enfim, era uma UTI de 10 leitos na época, que estava tendo um enorme prejuízo de glosa. Na época, a unidade faturava 1 milhão por mês e estava tendo prejuízo de 300 mil. Foi quando o gerente me chamou e falou: Patrick, a gente está com um problema aqui e essa unidade, ela basicamente está insustentável. Se continuar assim, ela não vai conseguir se pagar e vai ter que fechar, porque 30% de prejuízo é praticamente a margem que a gente tem aqui. Então, a gente está ficando no vermelho. E foi uma crise financeira. E aí, basicamente, eu me dispus e tomei a frente, liderei a melhoria dessa crise na época, chamei os enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, médicos, toda a equipe multidisciplinar, dividi ali a responsabilidade de cada um no que dizia respeito às anotações, às guardas dos invólucros, toda a responsabilidade de prontuário, de anotação que cada um tinha ali na sua área. Resumindo, dentro de 3 meses, foi bem menos de 3 meses, mas no balanço final, que eu fui ver em 3 meses, a gente reduziu essa glosa de 30% para 3%. E logo em seguida ela caiu para 1,5%. Depois que eu deixei o cargo, né, que eu passei o cargo de coordenador de auditoria, nessa época ela já estava 0 ponto alguma coisa por cento. Então foi uma redução enorme. E aí, voltando antes da promoção, antes eu nem tinha recebido ainda essa promoção, na verdade. Eu, como coordenador de enfermagem, assumi esse cargo, assumi essa responsabilidade de auditoria por conta da preocupação mesmo para a unidade estar sendo inviável. E aí, depois disso, depois desse resultado, que aí sim o gerente me propôs um cargo e também remuneração, bonificação de coordenador de auditoria também. De novo, depois de uma crise. Claro que não se compara com a pandemia, mas vou chegar já também qual foi a crise que eu passei ano passado na pandemia. A minha terceira promoção, a terceira no geral, nesse caso foi a segunda promoção vertical, ou seja, a segunda promoção de cargo que eu tive, foi também depois de uma crise hospitalar enorme, no hospital lá no Rio de Janeiro, chamado Beneficência Portuguesa. Hoje não é mais Beneficência Portuguesa, porque a Rede Dó adquiriu, leiloou, mas tinha esse problema lá e o grupo de empresas que eu trabalhava foi contratado como consultor, uma empresa consultora, para resolver os problemas de lá. E aí a minha missão foi reorganizar os fluxos do hospital, de todo o atendimento, desde a entrada até o UTI, enfim, do hospital inteiro, e também a auditoria e redução de glosas. Eu lembro que eu fiz um recurso na época de 2.100.000 reais, dinheiro que estava praticamente, já ia se perdendo. E eu percebi que esses 2 milhões de reais, eles tinham um recurso, contratualmente falando, a gente tinha direito de receber. Na verdade, foi só falta de pagamento mesmo, falta de repasse. E aí, depois disso, né, eu fiquei 3 meses lá, tive que sair de Goiânia, fui para o Rio de Janeiro, enfim, abri mão de muita coisa, e não deixou de ser uma crise. Foi uma crise pontual do hospital, mas foi depois disso que eu recebi a minha promoção, a minha primeira promoção de gerente, oficialmente falando, para gerente de unidade de uma UTI de 20 leitos, lá no hospital, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, no hospital público. Que aí foi uma experiência enorme, porque eu fui gerenciar uma UTI de 20 leitos, também liderando uma equipe multiprofissional de mais de 90 colaboradores, aproximadamente 92 colaboradores, entre enfermeiros, médicos, farmacêuticos, psicólogos, enfim. E aí foi uma experiência enorme, não só a promoção vertical de cargo que eu tive para gerente, mas também e principalmente a oportunidade de aprender, de aprendizado que eu tive. Não tem preço. Essa experiência não tem preço. E aí, depois dessa missão lá de 2 anos trabalhando no UTI, no hospital público, apesar do serviço, do contrato ser privado, né? Era um grupo de empresas privadas que estavam prestando serviço no hospital público. Tinha todas as dificuldades no hospital público, dificuldades estruturais, dificuldade pessoal, até porque a gente estava inserido dentro do hospital público. E aí, o resultado foi que a gente melhorou, a gente que eu falo porque foi a equipe inteira, né? Não fui eu só, obviamente, não fui eu só, mas uma equipe de 92 colaboradores que eu liderava na época. E os resultados foram enormes, de redução do tempo de internação, redução da taxa de óbito, melhoria de todos os indicadores, melhoria da sustentabilidade local, né, sustentabilidade financeira da unidade. E com isso,
eu tive outra promoção horizontal. O que é horizontal? Uma promoção que melhora o salário, melhora outras condições, mas continua no mesmo cargo. Então, eu saí nessa época, e já era 2000, eu fui para ser gerente dessa unidade em 2016. Fiquei 2 anos, já era 2018, e em 2018 recebi um convite para voltar para Goiânia, para ser gerente de assistência, para gerenciar home care, outras UTIs privadas aqui, enfim. E isso trouxe também uma nova experiência, uma nova oportunidade, também uma melhoria de salário. E, de novo, foi por conta de uma crise, porque trabalhar, gerenciar uma UTI pública de 20 leitos num hospital público não é brincadeira mesmo. E aprendi a crescer nos momentos de crise, né? Aprendi a aproveitar momentos de crise. E o último foi durante a pandemia. Eu já, como gerente de assistência de um grupo de 27 empresas da área da saúde, incluindo UTIs, enfim, veio a pandemia no início do ano, e aí eu recebi a missão de gerenciar 50 leitos, abrir e gerenciar 50 leitos de unidade de terapia intensiva lá em Brasília. E aí foi, até hoje, o principal desafio que eu já tive, a principal crise que eu já enfrentei. Eu lembro que eu mudei, né, literalmente, saí de Goiânia, fui para Brasília. Eu morava, era do hospital para o hotel, do hotel para o hospital. Então, fiquei 90 dias nesse batidão. E foi aí que viria, né, teoricamente, a minha terceira promoção vertical, porque já tinha rumores dentro da empresa que possivelmente eu podia assumir um cargo de diretoria em breve, né, numa oportunidade, eventualmente numa próxima oportunidade que surgisse, mas por questões de valores, de destino, apesar de ser uma ótima empresa, de possivelmente surgir uma grande oportunidade no sentido na área executiva, não era mais o que eu queria no momento. Eu contei minha história, inclusive o título do vídeo é Como Ser um Enfermeiro Valorizado do 0 aos 15 mil por mês, onde eu falo como foi minha trajetória desde 2009 como enfermeiro até 2020 como gerente de assistência de um grupo de 27 empresas, né, da área da saúde, liderando diretamente 19 coordenadores de enfermagem, mais de dezenas de enfermeiros e mais de 1.000 colaboradores indiretamente da área da saúde, colaboradores da equipe multidisciplinar como um todo, que era gerente de assistência. Então, essa outra oportunidade viria, se caso eu tivesse me empenhado, fosse o meu interesse, enfim, fizesse por onde, viria provavelmente uma sucessão para um cargo executivo na área da saúde, depois do momento de crise. E aí, como eu digo lá no meu vídeo, fiz o exercício de valores, resolvi em 2021 trabalhar de forma diferente, com mais liberdade, enfim, sem ter que viajar tanto, sem ter que ficar muito tempo fora de casa, e principalmente cumprindo com a missão de ajudar outros enfermeiros a terem mais valorização, realização, melhores remunerações, enfim, de preferência uma renda de 6 dígitos por ano, ou seja, a partir de 100 mil por ano, e também trabalhar com uma empresa de consultoria que eu abri lá em 2018 para prestar serviço para esse grupo de empresas que eu estava até então, até dezembro de 2020. E agora, em 2021, né, novos ares, novos desafios, novas escolhas para que eu possa ajudar outros enfermeiros, né, a trilharem uma carreira, a terem mais realização, valorização, 6 dígitos por ano de preferência, e também consultorias hospitalares em geral, que vai ser o meu objetivo a curto prazo, né? Vai ser minha missão, a curto não, em médio prazo. Curto prazo, ajudar enfermeiros, médio prazo, expandir aí também, de novo, para consultorias hospitalares. Então, qual que é a moral da história? Todas essas oportunidades vieram depois de uma crise. Primeiro tive que passar por uma crise para depois ter essas oportunidades. E por que eu vejo também oportunidades para os enfermeiros? Para todos os enfermeiros, para qualquer enfermeiro que pense, né, que tiver a mentalidade de ver o lado positivo com tanta coisa ruim nessa pandemia. Porque tem até uma frase que fala, né? Plantão calmo não faz bom enfermeiro. Do mesmo jeito que já diziam que mar calmo não faz bom marinheiro, essa frase foi adaptada, não sei quem adaptou ela, não fui eu, que bom plantão, né, plantão calmo, melhor dizendo, plantão calmo não faz bom enfermeiro. O que isso quer dizer? Qual é a analogia? Que se não houver obstáculos, né, se não houver dificuldades, se não houver problemas, não há também crescimento.
Bom seria se tudo fosse sem problemas, tudo fosse mil maravilhas. Mas a saúde em si, ou pelo menos a ausência da saúde, já é um problema, né? É um problema bom que os enfermeiros têm que resolver através da sua experiência, através da essência de enfermagem, através dos seus conhecimentos, enfim, através de procedimentos, dentre outras coisas que a enfermagem integral e holística nos propicia a atuar. Então, são muitas oportunidades para o enfermeiro crescer, mesmo em momentos de crise. Então, agora eu vou dizer, depois de resumir essa história, como que você pode crescer na crise, né? Como que qualquer enfermeiro, qualquer enfermeira que tiver a visão, falando assim, como que eu posso aproveitar esse momento de crise, no mínimo, essas coisas que eu vou dizer aqui, e quem sabe até outras coisas que eu possa deixar passar, que você pode refletir, falar, através disso que o Patrick falou, talvez eu possa crescer nessa área, ou fazendo isso, enfim. E só lembrando, hoje a live começou depois, né? Antes tarde do que nunca, não foi às 20h10 em ponto, porque eu tive um imprevisto, cheguei agora e agora que eu consegui fazer. Só que, além dessa exceção, toda terça e quinta, 20 horas e 10 minutos, live aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. E nesse mês de março, excepcionalmente, não só terça e quinta, mas também eu estou fazendo quase todos os dias. Não vou prometer fazer todos os dias, porém, se você estiver vendo esse vídeo ainda no mês de março de 2021, provavelmente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou estar fazendo lives aqui. Terça e quinta, certeza, sempre, 20 horas e 10 minutos. Faça chuva, faça sol, 20 horas, 10 minutos, eu aqui falando de valorização, realização, melhores remunerações para o enfermeiro, de preferência com a renda de 6 dígitos por ano. E, de novo, dentro do mês de março, pode ser ainda em qualquer outro dia. Vou estar aqui quase todos os dias do mês de março, sempre às 20 horas e 10 minutos. Então, quais as oportunidades que eu vejo para o enfermeiro em tempos de crise? Primeiro, disparado, autoconhecimento. Não só enfermeiro, mas também todo ser humano hoje na face da Terra está voltado para o autoconhecimento. E a enfermagem, os enfermeiros, principalmente, que têm a responsabilidade da liderança da enfermagem, liderança da equipe, liderança também da equipe multidisciplinar, porque a gente tem que liderar nossos pares, a gente não lidera só a nossa equipe. Então, nesse desafio, vem naturalmente, automaticamente, a responsabilidade do autoconhecimento. Autoconhecimento profissional, né? Onde você está na carreira hoje, onde você quer chegar, o que você precisa melhorar, o que você pode aproveitar nesse momento. Também, autoconhecimento mental, autoconhecimento corporal, o que você precisa melhorar na sua saúde, o que você precisa praticar de hoje em diante, para de preferência não ser grupo de risco, tá aí a maioria dos óbitos que tem, né, são relacionados a algum agravo na saúde, a maioria é grupo de risco. Então, o que você pode fazer para cuidar de você? Tem até um projeto, né? Cuidar de quem cuida. E, inclusive, a enfermagem prega o autocuidado. O que você está fazendo com a sua saúde? Você está praticando o autocuidado? É um ponto de reflexão. E autoconhecimento também, no sentido geral. Qual conhecimento você precisa adquirir para crescer na carreira, para resolver algum problema e para, né, ter mais valorização, mais realização e melhores remunerações? Você não precisa saber hoje. Estou perguntando qual que você precisa ter. Não é que você tem que ter agora. E como você sabe isso? O autoconhecimento, ele traz também o autodesenvolvimento. Mas você não vai se desenvolver, não vai crescer na carreira sem antes fazer o exercício de autoconhecimento. Saber onde você precisa melhorar, enfim. Exercício de valores, o que você valoriza, qual valor você vai mudar agora, né? É comum a gente mudar os valores. Se talvez antes você não valorizava tanto o tempo com a sua família, será que agora você ainda pensa da mesma forma? Vai continuar trabalhando em 2, 3 empregos, vai ver a família só de vez em quando? Ou não, vai mudar mais? Pretende uma carreira, ou um cargo, ou uma nova atuação que permita você ficar mais tempo com a sua família? Qualquer reflexão, né? Isso é tudo autoconhecimento, para depois você desenvolver, quem sabe fazer uma transição de carreira, quem sabe iniciar, se você estiver iniciando na carreira, já da forma mais assertiva possível. E outra coisa que a gente pode aproveitar, deve aproveitar nesse momento de crise, é rever ou começar a pensar no propósito. Se você ainda nunca pensou no propósito,
Por incrível que pareça, é comum muitos enfermeiros trabalharem sem propósito. Como assim sem propósito, Patrick? Principalmente no início da carreira, é comum a gente se jogar no mercado, né? E sem nem pensar num propósito, sem nem pensar onde quer chegar, sem nem pensar num plano de carreira. E simplesmente, eu vou porque eu acho que UTI é a melhor área, eu vejo que na UTI eu posso aprender mais. Eu vou para a saúde pública por conta do que eu vi minha professora falar que é bom. Eu vi meu professor indicar trabalhar com centro cirúrgico. Então, sem ser uma coisa interna, sem ser uma autoavaliação, é muito pouco provável que você encontre seu propósito de forma assertiva, que você encontre a sua principal causa, né? Que você encontre o seu propósito maior, o seu alvo maior de forma assertiva. Por quê? Porque o propósito é individual. Eu acredito que Deus tem um propósito individual para cada um. Então, a gente não pode se espelhar em pessoas, se espelhar em outros enfermeiros no mercado para definir uma coisa que é tão essencial quanto o propósito. E é chegado o momento, né? Qual que é o seu alvo maior? O propósito é isso, seu destino maior, seu alvo, onde você quer chegar no final da sua carreira. Não sei quanto tempo você ainda tem de carreira, não sei qual a sua idade, quanto tempo você tem de vida. Mas hoje, eu penso quase todos os dias no meu propósito. Se o que eu estou fazendo tem a ver com o meu propósito, está alinhado, é congruente com o propósito, com o meu alvo maior. Se o que eu estou fazendo aqui vai me ajudar na minha missão, qual missão, Patrick? De ajudar enfermeiros a terem mais valorização, mais realização, melhores remunerações, de preferência uma renda de 100 mil por ano. Então, se isso aqui ajudar, eu estou fazendo meu propósito. Vai me ajudar, em médio prazo, retomar as consultorias hospitalares, junto com consultorias para enfermeiros, consultorias de carreira para enfermeiros que querem crescer. Se tudo isso que eu estiver fazendo estiver alinhado, eu estou se essa missão estiver alinhada com o propósito, eu estou no caminho certo. Isso que é sucesso. É atuar, colocar a sua missão dentro do seu propósito. Outra oportunidade para esse momento de crise. Pensar em geração de valor. Onde tem dificuldade, tem oportunidade de melhoria. Eu já falei da regra de geração de valor muitas vezes, caso você ainda não tenha ouvido, não tenha assimilado. Resumidamente, regra da geração de valor é você pensar em gerar valor, mas parece ser óbvio, né? Como assim, Patrick? Não é qualquer valor. Se ocupar é diferente de produzir. Então, se esforçar e trabalhar não necessariamente é gerar valor, não necessariamente é produzir. O que gera valor é produção. E o que é produção, Patrick? Produção é você trabalhar conforme os indicadores da sua instituição, os indicadores do seu hospital, da sua comunidade, do seu posto de saúde, o que quer que seja. Isso é produzir. É você trazer resultados que já são esperados. Não necessariamente você se esforçar. Não necessariamente você só se martirizar. Não necessariamente suar. Propósito, trabalho com propósito e realização de carreira deve ser necessariamente com sustentabilidade. Não pode ser só com esforço. De esforço, a enfermagem já está cheia. E de desvalorização também, por conta do esforço. Então, quanto maior a ocupação, maior a desvalorização. E o inverso também é proporcional. Quanto maior a produção, quanto mais valor você gera, mais valor você tem, mais valor você recebe. E na prática, como encontrar valor? Como gerar valor? Né? Como encontrar oportunidades? Nos principais problemas, nos principais desafios da sua instituição, do seu hospital, da sua comunidade, dos seus pacientes, do seu consultório, onde quer que seja. Das principais dores, literalmente falando, dos seus clientes, dos seus pacientes, ou de outra forma, das principais necessidades, dos principais desejos, das principais soluções que você pode gerar. E isso, já como consequência, traz outra oportunidade no momento de crise, que é da autovalorização. Se, por um lado, na crise, a gente não vê valorização externa, né? Prova é as dificuldades aí que os enfermeiros estão tendo na pandemia. Não tem insumos, não tem salário, não tem locais dignos de descanso, tudo que a gente já sabe. Valorização externa no momento de crise é mais difícil ainda, aí é que não tem mesmo. Eventualmente pode ter uma valorização salarial, mas talvez só pelo momento de crise. Foi o caso que aconteceu aqui em Goiás, né, que viralizou a proposta de salário para enfermeiro de 8 mil e alguma coisa, 8.100, 8.300 reais por mês. Provavelmente por conta da crise, porque a média de Goiânia a gente sabe que não é essa. Com certeza por conta da pandemia.
E depois isso vai permanecer? Bom seria se fosse, mas provavelmente não. Provavelmente contrato emergencial. Então, a oportunidade de autovalorização, ela é a única que eu acredito. Infelizmente ou felizmente. Por que infelizmente? Infelizmente porque o externo não valoriza como a gente espera. E felizmente, dependendo do ponto de vista, é a única coisa que você tem controle. Por isso que é autovalorização. Você encontrar seus valores, você encontrar valores externos na instituição, na comunidade, desafios externos que têm a ver com o que você valoriza, que aí aumenta exponencialmente a chance de você, né, gerar resultado, ter mais sucesso no que você fizer, ter mais realização no trabalho, enfim. E aí, consequentemente, ou seja, né, consequência disso é a autorrealização. Você se realiza, primeiro, trabalhando com seus valores, segundo, com valores externos compatíveis com os seus. Você gera valor, né? Você trabalha com sustentabilidade, você faz diferença, mais diferença no mundo, na sua área, na sua cidade, na sua comunidade, no seu hospital, na sua clínica. Isso não tem preço. E o melhor ainda, você gerando mais valor, trabalhando com sustentabilidade, gerando mais resultado, melhorando os indicadores, melhorando a sustentabilidade da instituição, diminuindo o prejuízo, aumentando, de alguma forma, a margem de lucro, se for instituição privada. A instituição privada vive a sustentabilidade é baseada na margem de lucro. E não tem nada de errado. Desde que seja de forma ética e legal, tá tudo certo. Então, se você consegue, no caso do público, diminuir o prejuízo, melhorar os indicadores, no caso da área privada, melhorar a lucratividade, melhorar a sustentabilidade. Independente, a sustentabilidade ela cabe em qualquer lugar, seja público, privado, seja no município, seja na comunidade, você já está gerando valor. Mesmo que no presente, mesmo que você não tenha um reconhecimento de forma imediata, mesmo que não tenha um aumento de salário de forma imediata, mesmo que não tenha o esperar de forma imediata, no mínimo ali a curto prazo você vai ter a sua autovalorização, ou seja, você tem a noção do quanto você vale, você tem a noção do quanto você conseguiu gerar ali de resultado, de sustentabilidade, de melhoria de indicadores. Eu contei o exemplo aqui de quando eu fui gerente lá da UTI de Dourados, por exemplo, 20 leitos no público, né? 20 leitos de UTI em um hospital público. Não tem preço a melhoria de indicadores, redução da taxa de óbito em 3 vezes, redução do tempo de internação em 3 vezes, melhoria de todos os indicadores assistenciais, sem exceção. Saber da nossa capacidade, seja individual, seja coletiva, de melhorar esses indicadores, não tem preço. Mesmo que você não tenha ali uma valorização naquele momento, ou um elogio, ou um reconhecimento naquele momento, isso internamente para você, você já passa até a consciência do valor que você tem. Isso nada paga para a sua experiência, né? Já é também não só uma autovalorização, mas de alguma forma é também autorrealização. Mas você pode dizer, Patrick, mas isso não me realizou porque eu não tive aumento de salário, eu não ganhei nada com isso. Claro que você não vai pensar assim, mas se por algum momento, mesmo de forma inconsciente, você pensar, o que justifica isso? Você cumprir sua missão, ter mais experiência, né, que também é um valor. A autovalorização não é necessariamente você receber valor por isso. A autovalorização não é necessariamente você ter um aumento nesse mês, não é necessariamente você ganhar muito, mas é também você saber o quanto você vale. Uma vez que você sabe da capacidade que você tem de gerar valor, você pode gerar valor em qualquer lugar. Isso vale mais do que um salário, né? Vale mais do que o que determinada instituição pode te pagar. Por quê? Você pode, sabendo dessa regra e replicando essa regra de geração de valor, você pode adaptar ela em qualquer lugar, onde você for. Claro, desde que você trabalhe com propósito, desde que você tenha uma missão, desde que seja alinhado com seus valores. E com certeza, sim, você vai ter autovalorização. Por que eu falo alto? Porque no momento de crise não adianta você esperar de forma externa. Até hoje nunca aconteceu, né? Há quantos anos a enfermagem espera 30 horas, piso salarial, mais reconhecimento, mais valorização. E até hoje eu só vi acontecer de forma individual. Não só comigo, mas com outros enfermeiros que eu ajudei diretamente, que acompanhei também
indiretamente, que tiveram suas valorizações, suas realizações, suas remunerações, inclusive de 6 dígitos por ano, ou seja, mais de 100 mil por ano. Como que a gente conseguiu? A autovalorização, autoconhecimento, autorrealização, planejamento de carreira e, como consequência, uma precificação. Precificação não é você falar, eu só trabalho se for por X por mês. Não. Precificação é você gerar valor através da regra de geração de valor, lembrando que não é se ocupando, não é se sacrificando, mas sim produzindo. Se for produzindo, pode até ser que você se sacrifique eventualmente, mas é um sacrifício bom, é um sacrifício com missão, com valores, com propósito. E como consequência, aí sim você tem uma melhor remuneração. Aí é uma precificação como consequência. Não que você tenha falado, eu só trabalho se eu ganhar X. Não. Você gera valor e, naturalmente, eu já falei em alguns vídeos, né? Vou repetir aqui, eu nunca pedi um aumento de salário. Nessa trajetória de aumento, eu lembro que eu comecei lá em 2009, meu primeiro salário foi 1.700. Aí foi subindo, né? 1.700, 3 e alguma coisa, quando eu fui virando coordenador, 5 mil quando foi para 3 mil e pouco, coordenador de assistência, 5 mil quando foi também coordenador de auditoria, 6 mil e tanto quando fui fazer consultoria, 8 mil gerente, 10 gerente de assistência, 12, 15 gerente de assistência. Então, em nenhum momento, desde R$ 1.500 até 15 mil por mês, eu nunca pedi um aumento de salário. Claro, fazia minha parte através da técnica de geração de valor. De novo, seu valor, né, o seu preço, o seu salário é proporcional ao valor que você gera. E não a quantidade de horas de trabalho, não a quantidade de suor que você derrama, e nem a quantidade de procedimentos que você gera, que você faz, nem a quantidade de atendimentos. Agora, se os seus procedimentos, se o seu sacrifício, se o suor que você gera tem a ver com seus valores, seu propósito, e principalmente com o que a instituição valoriza em relação à sustentabilidade, se você gera sustentabilidade para a instituição, se você diminui prejuízo, se você aumenta a lucratividade, se você contribui com o universo, né, o ambiente ali que você está, se você contribui com a sustentabilidade de alguma forma, melhorando indicadores, melhorando resultado, melhorando a satisfação do cliente, qualquer indicador. Às vezes, nem são muitos indicadores. Inclusive, as principais instituições trabalham com no máximo 3 indicadores. Estourando 5. Na verdade, em média 3, no máximo 4, 5. Tem instituição que trabalha só com 1, 2 indicadores, então é fácil, é simples você descobrir o que gera sustentabilidade. De forma geral, é diminuir o prejuízo, aumentar o lucro e melhorar a satisfação do cliente, nesses 3. E de forma específica, pode ser diminuir o prejuízo em X, aumentar a lucratividade em X, melhorar a satisfação do cliente em X. Diminuir os indicadores em tantas vezes, diminuir taxa de óbito em X%, diminuir taxa de tempo de internação em tantos por cento, melhorar a satisfação em tantas vezes. E assim, você encontra oportunidade de melhoria ou problemas para resolver. E aí, através desses problemas, né, da crise, que você vai encontrar oportunidade de crescimento. E com isso, naturalmente, não tem erro, você tem melhores remunerações. Apesar da enfermagem hoje não ter a valorização merecida, não ter a valorização esperada, nem todos os salários são exatamente o mesmo. Por que não? Porque as pessoas têm valores diferentes, os enfermeiros têm valores diferentes. Com certeza você conhece muitos enfermeiros, ou pelo menos à distância, ou já ouviu falar de enfermeiros que ganham 6 dígitos por ano. Ou seja, mais de 100 mil por ano. Como é que você vai saber o salário? Se a pessoa ganha mais de 8 mil por mês, já é 6 dígitos por ano. Claro que você não vai ter acesso à folha de pagamento de uma pessoa que você não conhece, mas você pode ter noção, dependendo do local que ele trabalha, do cargo que essa enfermeira tem, de onde que atua, de qual que é a remuneração. Então, e você sabe também que muitos enfermeiros ganham diferentes, muitos têm satisfação salarial. Claro que não é a maioria, mas se você for ver, está cada vez maior esse número. Então, há sim oportunidades de autovalorização, autorrealização e melhores remunerações, mesmo em tempo de crise. Pode ser que não aumente de forma perene na crise,
Mas o que você aprende na crise em relação ao auto-reconhecimento, em relação ao seu autodesenvolvimento, propósito, missão, principalmente geração de valor, isso vale para sempre. Claro que eventualmente você vai ter que se atualizar e melhorar, mas essa base, né, esse alicerce, nada paga. Nenhum salário fixo ali vai te pagar a sua capacidade de gerar valor. Então, essa é a mensagem de hoje. Se você acha que esse conteúdo faz sentido, deixa aqui um curtir. Você no Instagram, você aqui no YouTube, no Facebook. Mesmo vendo a reprise, deixa aí o seu sinal. Se você deixar um curtir, a plataforma vai mostrar para mais enfermeiros, vai mostrar para você também e vai me dizer, olha, esse conteúdo faz sentido, pode fazer mais. Se você deixar o seu comentário, eu leio a todos os comentários, respondo todos os comentários e também os comentários, eles ajudam a criar novos conteúdos. Então, contribua aí de alguma forma e se você achar que tem colegas enfermeiros que precisam ver esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, por favor. É isso, lembrando, 20 horas e 10 minutos toda terça e quinta e no mês de março, quase todos os dias aqui, 20 horas e 10 minutos. E para não esquecer, já ia esquecendo, dia 1º de abril, 20 horas e 10 minutos, vai acontecer um evento chamado a Rota do Enfermeiro 6 em 1. O que é a Rota do Enfermeiro 6 em 1, Patrick? Que é literalmente a rota das 6 habilidades que o enfermeiro precisa, que eu usei, que outros colegas usaram para ter autovalorização, autorrealização e uma renda de 6 dígitos por ano. O que é 6 dígitos por ano? Acima de 100 mil por ano. Então, e principalmente, né? O principal não é só o dinheiro, mas principalmente com propósito e com autonomia. Então, se você quiser saber como, para quem está aqui no Instagram, é só ir lá na bio e entrar no link lá. E para quem está no YouTube e Facebook, www.enfermeirodevalor.com.br, vai lá no site, faz o cadastro, vai receber um link no e-mail, você tem que ir lá no e-mail, olhar no spam, na caixa de entrada, clicar na confirmação que eu vou te enviar, aí sim você vai estar inscrito para o webinário, vai ser um webinário, então vai ser uma sala fechada e só para quem fizer inscrição. Vai ser de 1º de abril, 20 horas e 10 minutos, Rota do Enfermeiro 6 em 1, e fique de olho no e-mail, tem que ficar atento, porque toda a nossa comunicação vai ser por e-mail. Então é um evento 100% online, gratuito, você vai poder ver de qualquer lugar, desde que tenha internet. Rota do Enfermeiro 6 em 1, te espero lá, faz aí o seu cadastro, deixe seu curtir e comentário. Um abraço e até amanhã, 20 horas e 10 minutos. Valeu!